Muitas pessoas falam em motivações diárias, né? Muitas pessoas hoje falam que a gente tem que ser motivado. Você sempre tem que estar motivado. Você não pode demonstrar que está desmotivado com algo. E essas pessoas, elas acabam que falam para as outras pessoas o que elas devem ou não fazer, né? O coach da vida, o coach life, né? Faça isso, faça aquilo, seja isso, seja aquilo, acorde cedo, estude isso, estude aquilo, coma isso, se envolva com essas pessoas, ande 10 quilômetros ao dia, faça tal exercício, faça tantas séries, leia tantos livros ou tantas páginas ao dia e por aí vai. Sempre essas pessoas, elas querem impor uma motivação para as outras. E na verdade, muitas das vezes, né, quando a gente fala nessa imposição externa e não interna, a gente percebe que as que impõem não são realmente tão motivadas assim. O que me deixa intrigado é quando a gente olha, né, ao olharmos para a classe média no Brasil, onde pessoas muitas vezes sem uma orientação intelectual e profissional não muito bem definida, elas conseguem se automotivar ao ponto de não desistirem diariamente, né? No dia a dia, de levantarem de suas camas, tomarem seus cafés da manhã, e isso, na verdade, quando se há o café da manhã, e simplesmente continuar. Diferente da pessoa que diz, do coach que diz: olha, as coisas estão lá fora, ou as coisas estão aí dentro, busque lá fora, ou busque lá dentro. Você é uma potência, você é um potencial, você deve ser o seu ponto de ônibus, mas você também tem que ser o seu ônibus. Você tem que estar lá, mas você também tem que agir, né? Nós vemos que a gente não é realmente essas potências, partindo do ponto de que primeiro estruturamos uma interpretação de sobrevivência e então, após isso, a interligação com a nossa própria existência. Então a gente acredita naquilo, nós fazemos coisas que nos ajudem a estruturar essa interpretação. Ora, se temos uma consciência de nós mesmos, do outro, do mundo e do futuro, logo existimos. Se existimos, logo temos ações no mundo à nossa volta. E essas ações alimentam nossas crenças, positivas ou negativas, onde podemos viver ou não no que as pessoas tanto falam, no automático das coisas, né? Olha, você não pode viver no automático, seja menos automático. Se a motivação, segundo o seu significado, é uma força que aciona determinado comportamento, o que faz o que não tem tal gatilho? O que a pessoa que não tem o gatilho da força para estar motivada faz? Esse gatilho de ação. O gatilho é tudo aquilo que faz você ter um impulso para agir. O que faz? Como age essa pessoa? A gente sabe a resposta, né? O mesmo busca motivação. Seja dando o que tem: dinheiro, conhecimento, ou a sua própria vida, os seus valores,
olhando para os que sem motivação aparente, eles forçam a se motivar. E o que a gente pode dizer dessas pessoas, né? O que a gente vai dizer das pessoas que não têm projetos de vida a longo prazo ou a médio prazo, que elas estão erradas? O que a gente pode dizer? Que elas se cansarão, que elas devem parar, que o projeto de vida motivacional delas é só a curto prazo, é para sobreviver. Talvez o contraponto dessa questão seja: não precisamos pensar para respirar. Na verdade, ficamos até incomodados quando entendemos que não precisamos pensar. Sendo assim, o que está abaixo ou não visto pelo mundo social deveria pensar que sua não motivação é alguma coisa ruim, né? É algo ruim. Na verdade, quando a gente pensa, o fato de viver e querer viver é a busca pela sobrevivência. E essa busca é um fato maior do que qualquer coach, pensador moderno, psicólogo, amigo pode apresentar para alguém. Isso vai muito além do que dizer para alguém fazer. Vai além de falar, olha, você precisa ir aqui. Vai muito acima do que qualquer meta, de qualquer lucro que temos e até teremos. Sem a vida, a gente não tem nada. Por isso, e por essa questão que não necessariamente é uma motivação falada, mas é uma motivação vista, e muitas vezes por uma série de questões sociais, pela pessoa não ter um carro do ano, não ter uma casa muito bonita, não usar roupas muito bonitas, não ter a última televisão lançada. As pessoas acreditam que aquela pessoa não é uma pessoa motivada, né? Só que isso vai além de qualquer meta, qualquer lucro que temos ou que teremos. Sem a vida, nós não temos nada. E por isso mesmo, o que a pessoa, o que não encontra motivação em nada, ou pelo menos pensa nisso, tem algo que o impulsiona para viver, para sobreviver, para se alimentar, para ajudar as outras pessoas à sua volta, a si mesmo. E por mais cansado que possa estar essa pessoa e ainda achar que não tem motivação, porque o outro aponta que a motivação dele deve ser expressada num sentido visual e muitas vezes não interna comportamental, nós vemos o quê? Que é o contrário, que o seu comportamento interno corresponde ao comportamento não visto, aqueles comportamentos que nós não mostramos, mas que depois eles são concretos. E esse mesmo comportamento diz que essa pessoa tem uma continuidade de simplesmente continuar, de simplesmente viver, de simplesmente sobreviver, de simplesmente seguir a sua vida. E isso não é uma corrida dos ratos, como muitas pessoas dizem. Não é um simples trabalho, não é uma simples leitura de como nós observamos o outro. E isso vai muito além da nossa perspectiva de vida. Isso vai muito além do que nós chamamos de observar o outro com os nossos próprios olhos. Isso vai muito além do que o próprio outro interpreta dele mesmo, porque ele está concretamente fazendo coisas que estruturam
pessoas à sua volta, que ajudam as pessoas à sua volta e a ele mesmo. E será que a gente pode dizer que isso não é uma pessoa motivada só porque ele não tem um Instagram, um YouTube, um Facebook, um TikTok, um Kawaii da vida, um Twitter bombando? Pelo contrário, essas coisas que não são vistas são muito mais aceitas no sentido moral daquelas que são vistas. E isso vai além da motivação.